O ex-presidente Jair Bolsonaro está em Goiânia, capital de Goiás, para receber o título de cidadão do município. Mas a defesa do ex-presidente informou que vai entrar também com uma queixa-crime contra Walter Delgatti. O Bruno Pinheiro está conosco lá em Goiânia e tem mais informações. Oi, Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Justamente, ótima sexta-feira a você, a quem nos acompanha. Eu falo aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Essa estrutura que está sendo erguida é onde Jair Bolsonaro vai receber essa homenagem nesta sexta-feira. Ontem à noite, Adalberto Piotto, Jair Bolsonaro revelou à Jovem Pan que, se nada acontecesse hoje na parte da manhã, ele estaria aqui no estado de Goiás. E isso aconteceu, ele está aqui na capital, diversas agendas, e esse evento às 7 da noite. Ontem à noite ainda, o ministro Alexandre de Moraes autorizou retirar o sigilo de Jair Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. Rapidamente, a ex-primeira-dama rebateu e chegou a falar que não era necessário chegar a este ponto, que se tinha interesse, ela iria repassar sim informações sobre o depoimento de Walter Delgatti. Jair Bolsonaro já revelava à Jovem Pan que era muita fantasia e até mesmo uma certa difamação, e que ele iria então recorrer, representar, e é isso que os seus advogados estão confirmando nesta sexta-feira, representar sobre essa oitiva na CPMI do 8 de janeiro. Só para a gente finalizar aqui já com essa linha sobre entendimento, relógio, sobre essas joias, que ontem à noite veio então do advogado do ex-ajudante de ordens, que o tenente-coronel Mauro Cid iria revelar o esquema, como tudo aconteceu. A Jovem Pan, Jair Bolsonaro disse que nunca recebeu dinheiro de ninguém, nem mesmo de Mauro Cid. Agora, ele lamenta a condição de Mauro Cid, que está já há 100 dias e está detido, e agora ele vai explicar, vai contar uma história que ele lamenta esta situação. E diante disso, ele aguarda então qual vai ser o entendimento da justiça, e disse que não tem nada a esconder, e que sobre esses relógios, na maioria das vezes, quando seus assessores ou integrantes da mesma comitiva recebiam um tipo de homenagem ou um tipo de um relógio, de uma joia, às vezes ele era o último a ficar sabendo que era muita gente e que não tinha esse autocontrole. Então, mesmo com várias decisões judiciais, hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Jair Bolsonaro vai receber essa homenagem. Já tem uma certa movimentação de apoiadores e também reforço de segurança. A gente continua acompanhando qual vai ser o entendimento da justiça em relação a essa história, viu? Adalberto Piotto. Tá, o Bruno, antes da gente falar do caso da defesa da deputada federal Carla Zambelli, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro também vai se manifestar acerca dessas declarações do Mauro Cid, porque você nos trouxe a informação de que o presidente ficou surpreso com as declarações, nega tudo que, em tese, o Mauro Cid vai dizer ou teria dito, enfim, mas há também uma movimentação judicial em relação ao Mauro Cid? De acompanhar essa resposta do ex-presidente, ou seja, de acabar avalizando assinando embaixo essa versão de Jair Bolsonaro. Eu acabei de contar e repito essa apuração que eu fiz há alguns minutos, que alguns dos ministros de Jair Bolsonaro, que estavam sempre ali no alto escalão, cheguei a conversar com alguns nomes que me revelaram que Jair Bolsonaro era orientado através de alguns ministros a não confiar 100% em Mauro Cid, e que até mesmo alguns integrantes da família de Bolsonaro lá em 2019 chegaram a ter uma complicação, uma ausência de confiança no serviço do homem que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e que se vê enrolado em toda esta situação. Então, a partir de agora, é aguardar se os advogados vão também assinar a mesma fala de Bolsonaro, que não tem nada a esconder e que nunca recebeu dinheiro de Mauro Cid. O Bruno, mudando um pouquinho de assunto a respeito, obviamente, da questão da deputada federal a Carla Zambelli, houve uma manifestação por parte da defesa dela, é isso? Justamente, ela está ainda
hospitalizada, está internada na capital federal, teve uma complicação de saúde, está sendo atendida, mas com alguns nomes que eu cheguei a conversar há alguns minutos antes aqui de entrar ao vivo, me questionaram o seguinte: se o hacker esteve lá hoje, somente hoje ele relembrou, ele conseguiu levar esse áudio, e qual é a comprovação que esse áudio de fato é da assessora da Carla Zambelli? E ainda eu acabei sendo questionado, e é uma pergunta que alguns aliados estão fazendo, é se esse aparelho do hacker vai ficar na Polícia Federal e será analisado a origem realmente do áudio, o que aconteceu, se ele recebeu esse áudio ou se ele achou um áudio aleatório e levou até este depoimento da Polícia Federal. E ele, que já foi ouvido antes do dia 9 de agosto, não havia ainda explicado essa versão que ele já contou ontem na CPMI aos homens da Polícia Federal. Então essa ausência e uma contradição é o que acaba chamando a atenção de aliados entre a deputada Carla Zambelli e ficando otimista numa tentativa de isentar a deputada, já que as contradições coloca em jogo e uma incerteza sobre essas novas revelações do hacker da Vaza Jato, viu, Piotr? Muito obrigado, Bruno Pinheiro, com informações aí desses 3 casos, né? Tudo que está sendo envolvido, que eles têm algumas ligações, mas o que se espera agora é que a Polícia Federal faça um trabalho técnico competente, estritamente técnico de investigação, e apure o que é fato e o que é versão. Porque a versão que alimenta as narrativas, bom, essa já está correndo nas redes sociais, você tem acompanhado. E boa parte das versões que se contou, não somente deste caso, de outros casos, envolvendo inclusive o Mauro Cid lá atrás, a história do cartão de vacinação, não se confirmaram posteriormente, esfriaram. Ou seja, em jornalismo a gente chama que é uma barrigada, né? Uma informação que não tinha exatamente procedência e garantia, ou seja, ela não era real, não era verídica. E essa investigação agora, o que se espera é que a Polícia Federal faça de forma absolutamente técnica. E nunca é demais falar isenta também, né? Até porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, é um órgão do Estado brasileiro.